Então, bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos dar início, então, à visita telepresencial memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é convidada a 8ª Região Administrativa Judiciária São José do Rio Preto. Evento esse organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidida pelo excelentíssimo desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho. Aqui presente conosco, muita honra, o excelentíssimo desembargador Renato Del Bianco, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória, a doutora Tatiana Pereira Viana Santos, juíza diretora da 8ª RAGE São José dos Campos, o doutor Lincoln Augusto Cascone, juiz da 5ª Vara Civil de São José dos Campos, doutor José Roberto Lopes Fernandes, também de São José dos Campos, não, desculpe, São José do Rio Preto, também juiz de São José do Rio Preto, e também vejo aqui meu colega, o doutor Renato Evandro Pereira, juiz da Infância e Juventude da Comarca de Santos. Doutor Renato simboliza aqui a união entre essa visita, já que ele é oriundo de Monte Aprazível, e atualmente é juiz em Santos, que será a convidada da nossa próxima visita no dia 29 de abril. Então, para a abertura dessa visita, eu tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Renato Del Bianco, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes e eu faço na pessoa da doutora Tatiana Pereira Viana Santos, que é nossa diretora da RAGE, está sendo hoje visitada. E seria interessante fazermos algumas considerações a respeito desse trabalho que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa visita telepresencial, ela é sempre realizada na última sexta-feira do mês, sempre às 11 horas. E sempre com a visita de uma RAGE. Desde o início do ano passado, essas visitas vêm sendo organizadas em forma decrescente das RAGES. Então, ela teve início com a 10ª RAGE de Sorocaba, depois com a 9ª RAGE de São José dos Campos e hoje com a 8ª RAGE de São José do Rio Preto. A próxima visita será a RAGE de Santos, que vai ser no dia 29 de abril. Participam desse projeto o Museu do Tribunal de Justiça, que envolve o setor de visitação do Palácio e do Arquivo, e o setor de gestão documental, biblioteca e gestão de conhecimento e comunicação social. Ele é um projeto inscrito no Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Sua importância visa o intercâmbio de conhecimento, a difusão da memória do patrimônio cultural da sede do Tribunal de Justiça, com todas as suas comarcas, incentivando o fortalecimento do sentimento de pertencimento de juízes e servidores à instituição. Diz também o acesso do cidadão aos bens culturais do Tribunal de Justiça e suas comarcas. Hoje, as RAGE de São José do Rio Preto envolvem as circunscrições judiciárias de Barretos, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis e a própria São José do Rio Preto. Então, sem mais delongas, vamos dar início aos trabalhos com uma apresentação. Obrigado, desembargador Del Bianco. Bruno, por favor, então agora nós vamos ver o vídeo da visita telepresencial da memória e que os participantes conhecerão um pouco da história e do patrimônio cultural do Tribunal de Justiça.
E dando então prosseguimento à nossa visita, agora que o Tribunal de Justiça se expôs, né, sua história, o seu Palácio da Justiça, o seu museu, o seu arquivo, sua biblioteca, é hora de nós conhecermos o que Rio Preto nos trouxe. E para então fazer essa transição, né, à exposição de Rio Preto, eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Tatiana Pereira Viana Santos, que anunciará a apresentação do Dr. Lincoln Cascone e também o vídeo gravado do senhor Fernando Marques, diretor do Arquivo Público. Antes, porém, gostaria de registrar os cumprimentos à doutora Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, juiz auxiliar de Rio Preto, também aqui presente na visita. Então, com a palavra, a doutora Tatiana Viana Santos. Bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Renato Del Bianco, em nome de quem cumprimento todos os presentes e destaco a presença já mencionada da doutora Gislaine, do doutor José Roberto, e daqui da comarca de São José do Rio Preto, e da doutora Andressa de Palestina. O doutor Adilson, que foi colega aqui até recentemente da primeira vara da Fazenda, o doutor Adilson Araque Ribeiro, também está presente. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ver essa visita ao museu e ao Palácio da Justiça, cujo Salão dos Passos Perdidos tantas memórias afetivas trazem para mim. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade. O microfone, doutora Tatiana, acho que acabou fechando acidentalmente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar a oitava RAGE a todo o estado de São Paulo e agradecer imensamente ao colega Lincoln Augusto Cascone, que se dedicou e se entusiasmou em participar desse evento e que será seguido posteriormente pelo vídeo gravado do diretor do Arquivo Público Municipal, o senhor Fernando Marques. Então, eu passo a palavra ao doutor Lincoln. Bom dia a todos. Desembargador Renato Del Bianco, cumprimento na pessoa do senhor. O microfone também, doutor Cascone, acabou. Acabou fechando. Bom dia. Desembargador Renato Del Bianco, cumprimento na sua pessoa, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça e o excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça. Também todos os desembargadores do Estado de São Paulo. Também cumprimento na pessoa da doutora Tatiana todos os colegas da nossa RAGE, em especial aqui os presentes, a doutora Gislaine, o doutor José Roberto e a doutora Tatiana. Cumprimento também o colega juiz Carlos Alexandre Betcher, pelo programa, pelo sistema criado, pela ótima exposição. Cumprimento também todos os ouvintes, todos os funcionários, todos os telespectadores que aqui estão. Passo, então, a fazer aqui uma breve síntese da história de São José do Rio Preto. Vamos regredir para 1852, que foi a data considerada como nossa fundação. O João Bernardino de Seixas Ribeiro, patrimônio doado no tabelionato de São Bento de Araraquara, no dia 19 de março de 1852, por Luiz Antônio da Silveira, grande devoto de São José, no dia 19 de março, e por isso foi dado o nome à nossa terra de São José do Rio Preto, em homenagem ainda ao rio principal que aqui corta a nossa cidade. Em seguida, antes disso, era a comarca de Jaboticabal, que ficava em difícil acesso, porque nós estávamos num grande sertão. A linha férrea ia até Araraquara e depois Jaboticabal. Até São José do Rio Preto, praticamente era inviável a picada. Quando chovia, ficava intransitável. Então, praticamente não tínhamos comunicação. Por isso, aqui era considerado um grande sertão. Tinha fama de muitos bandoleiros, invasões de terras, e que somente com a criação da comarca isso reverteu. A criação da comarca, então,
é precedida pelo Distrito de Polícia e Distrito de Paz. Há controvérsia sobre a data de instalação, mas logo em seguida, a fundação, em 1855, teria surgido esse distrito aqui, pelo juiz de paz Leopoldino Ferreira Lemes, que exercia a função também de delegado de polícia e juiz, além de celebrar casamentos, era também uma espécie de juiz de pequenas causas, como determinava o Regulamento 737 de 1850, decisões das quais eram cabíveis recursos voluntários para o juiz de direito da comarca de Jaboticabal. Como nós vimos aqui, já havia um prenúncio aqui dos juizados especiais de pequenas causas e do Colégio Recursal Regional. Grande conquista para Rio Preto foi a elevação como município, o que ocorreu em 19 de julho de 1894. Em 1906, São José do Rio Preto passa a chamar-se apenas Rio Preto, o que vai persistir até a década de 40. Mas o maior júbilo para a nossa região foi a instalação da comarca, ocorrida em 5 de outubro de 1904, na Câmara Municipal local, que ficava na Praça Rui Barbosa, mais precisamente, conhecida como Praça do Jardim Novo. O primeiro juiz da comarca foi Antônio de Souza Barros, o primeiro promotor público, Antônio Augusto Cavalcante de Albuquerque Pessoa. O primeiro oficial interino do Registro Geral de Hipoteca era o coronel Cândido Espínola Castro. Esse coronel não era patente militar, mas eram patentes adquiridas pela antiga Guarda Nacional, que era uma força reserva criada pelo imperador, que serviu para denominar várias patentes a cidadãos civis. Por isso, todos os referentes aqui, major, capitão, são oriundos dessa classificação, e não de patente propriamente militar. Como o primeiro tabelião, do primeiro tabelionato, o cidadão Vitor Brito Bastos, e do segundo tabelionato, o major Léo Lerro. Contador e partidor, Paulino da Silveira Melo. O fórum iniciou as sessões de audiência pela ata de instalação da comarca. Foi determinada que se fizesse na Câmara Municipal aos sábados, a partir do meio-dia, ou se fosse feriado, no primeiro dia desimpedido. Por isso, praticamente, o fórum funcionou na nossa Câmara. Logo em seguida, ele teria sido transferido para a primeira cadeia de São José do Rio Preto, que ficaria na esquina da praça atual Dom José Marcondes, ou Praça do Jardim Velho na época, onde hoje se situa o Correio. De lá, havia muitas reclamações do ambiente insalubre, pois as realizações das audiências eram feitas ainda com a presença dos presos. Na década de 20, iniciou-se a construção do moderno prédio, praticamente esse que está aqui no meu fundo de tela, em estilo neogótico. Só um momento, desculpe, Bruno, desculpe, quem que está rodando o PowerPoint? Porque não está coincidindo. Não está seguindo o roteiro aqui, eu estou fazendo um... Mas quem que está... Estamos aqui nós três juntos, mas se pudesse nos indicar a hora de passar, porque nós temos tá bom. dificuldade de... Porque agora, falando da praça, acho que seria bom voltar lá para a praça. Pode regredir um pouco aqui. Tá bom. Ok. Na praça. Obrigado. Mais um pouquinho. Isso. À direita ali da praça, um prédio branco menor, ao lado de um prédio maior, foi o fórum e a cadeia. Dali,
ele vai ser transferido para a Rua General Glicério. Pode rodar mais uma, subir mais uma página? Essa é a foto do Dr. João Odorico da Cunha Glória, o primeiro advogado diplomado e militante na comarca. Anteriormente, no período do Distrito de Paz, nós tivemos um rábula, Alfredo Nunes. O microfone acabou sendo colocando no mudo, Dr. Lincoln. Onde eu parei aqui? Bom, voltando aqui à história do Dr. João Odorico da Cunha Glória, o primeiro advogado militante, diplomado e bacharel. Mas na época do Distrito de Paz, nós tivemos a presença do rábula Alfredo Nunes, que teria abandonado a São Francisco e se embrenhado neste sertão, fugindo dos compromissos com a família. Aqui o grande feito dele foi restaurar a estátua de São José de Madeira, que teria sido espatifado por um raio. Posteriormente, com a criação da comarca, temos o advogado, o terceiro juiz Lafayette Salles, e, finalmente, com a construção do novo prédio, podemos adiantar aqui o Castelinho, conhecido por esse apelido, isso, na esquina da rua Delegado Pinto Toledo com a General Glicério, o juiz Antonino do Amaral Vieira. O doutor Antonino do Amaral Vieira já reclamava nessa época o excesso de demandas, em especial da área civil, pois Rio Preto sempre teve uma vocação para essa matéria devido à sua pujança econômica e já reclamava a instalação de novas varas para poder dar vazão ao atendimento. Inclusive, há registro dele comunicando ao Tribunal de Alçada Criminal dos atrasos nos julgamentos do júri devido a esse número de feitos que tinha sobre a tutela dele. Nesse prédio, depois é sucedido pelo juiz Mário Guimarães, que viria a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Mário Guimarães relata no livro dele de memórias, muitos anos depois, e reproduz ainda o que Antonino Amaral já dizia da nossa cidade, uma cidade muito próspera, de grande futuro, que era movimentada por duas lavouras, arroz e café e gado. Não havia intermitência. Além disso, o grande número de demandas de terras, discussão de posses, divisas, e que o levou a trabalhar quase 11 horas por dia, segundo o seu relato, já naquela época. Podemos descer mais uma página aqui. Aqui mostra uma vista do álbum ilustrado da comarca de Rio Preto, que, na verdade, é um álbum da história de Rio Preto, publicado em 1929, que tem 1000 páginas, ricamente ilustrado, brilhantemente redigido pelo português Abílio Abrunhosa Carvalheiro e organizado pelo comerciante local Paulo Laurito, com fotos de Teodoro Demonte, que foi a primeira família a instalar o cinema local. Essa é uma obra rara, riquíssima, e mostra já como o Rio Preto já era um polo, embora num sertão, a 450 quilômetros da capital, já tinha uma vocação cultural muito forte e já uma imprensa igualmente estabelecida, e um editorialismo desse porte. Podemos descer mais um pouco? Essa é a foto que mostra, provavelmente, a instalação a inauguração do prédio, em 1925 ou 1924. Nós avistamos aqui, de toga com a faixa branca, o juiz Antonino do Amaral Vieira, provavelmente os militantes da advocacia e funcionários. Podemos descer mais um pouco. Aqui, em 1959, é desativado o fórum. O fórum, então, para a construção do novo. Os juízes, então, são alocados ali na rua General Glicério, esquina com a Saldanha e Marinha, no prédio onde hoje, nos baixos, funciona a Organização Social de Luto. Dali, os juízes ficaram até 1966, podemos descer mais um pouco, para o prédio que veio a ser inaugurado, onde se avista aqui à esquerda
Colégio Cardeal Leme, conhecido como primeiro grupo escolar, construído na década de 20, onde, aí nesse terreno à esquerda, foi também o primeiro cemitério local. Esse prédio veio ser demolido em 1960 para a construção do que viria a ser chamado Palácio da Justiça, que vem a ser inaugurado em 17 de dezembro de 1966. Vamos descer mais uma página. Aqui nós podemos avistar, se alguém conhece Rio Preto, a galeria ali na esquina, o prédio Curvo, o nosso primeiro shopping, inaugurado em 1957. O prédio menor, bem no centro, é onde hoje está o nosso fórum criminal. Ali se avista o então primeiro grupo escolar, o Colégio Cardeal Leme, que com a demolição dele vai se mudar na atual localização dele em frente ao Hospital Santa Helena. Então, essa foto praticamente é pouco antes da sua demolição, dos idos de 1960. Ali, então, vai ser construído o Palácio da Justiça, inaugurado em 17 de dezembro de 1966. Podemos ver a foto posterior. Aqui a demolição final do prédio, em 1966, que houve grande reclamação, porque era conhecido como favela central, porque passou a ser abrigo de mendigos, pontos de prostituição, e é interessante que nas paredes já eram pichados, isso aqui é o futuro do país. Não sei se foi um vaticínio de mau agouro. Podemos descer mais um pouco? Esse é o prédio grandioso, inaugurado em 17 de dezembro de 1966, no nosso município, que na nossa cidade tinha pouco mais de 100 mil habitantes. Como vocês podem verificar, um prédio de 5 andares, o salão do júri vasto, com esses elementos vazados, em tipo colmeia, praticamente já voltado para atender a demanda do futuro. Inclusive, já se cogitava, e por isso ficou muitos anos vazio o último andar, para a instalação dos tribunais regionais do interior do estado, o que infelizmente não ocorreu. Esse prédio, eu só encontrei algum similar que eu conheci com o Foro do Ipiranga, mas eu não sei se é o mesmo padrão. Na instalação eram os juízes o doutor Joaquim de Paula Ribeiro, da primeira vara, e o doutor José de Castro Duarte, da segunda vara. A terceira vara estava vaga, que se viria a ser provida somente 6 meses depois pelo doutor Silvio Irineu Bedinars, que dá nome atualmente ao novo prédio do Fórum da Infância e Juventude, do Juizado Especial e da Família. Na época era o desembargador Rafael Barros Monteiro. As varas cíveis permaneceram nesse prédio até 2014, salvo engano. De lá vieram para o prédio aqui, onde nós nos encontramos. Podemos descer mais um. Agora um apanhado de 2 processos históricos de Rio Preto, 2 episódios. Avistamos aqui a dona Avelina Diniz, neta do fundador Bernardo Seixas Ribeiro, proprietária da fazenda Macacos, que tinha quase 800 alqueires de terra, que no começo do século, o marido dela vem ser assassinado numa emboscada aqui na Vila Azul, e vários grileiros de terra passam a vender títulos da propriedade. E eles tomam posse, e ela, viúva, com 4 crianças, assume toda essa propriedade sem o marido e inicia uma grande demanda judicial de reintegração, de anulação desses títulos. O doutor Lafayette Salles, em 1915, nega a reintegração de posse, porém ela consegue reverter essa medida em 1924, quando então o juiz Antonino do Amaral Vieira é incumbido de fazer a desocupação. Ele chama até reforço de soldados da Força Pública da comarca de Jaboticabal, temendo uma violenta reação dos poceiros. Felizmente, é fato histórico, o doutor Antonino Amaral Vieira esteve no local e conseguiu pacificamente convencer todos os poceiros a cumprirem a reintegração, o que foi um grande feito.
Posteriormente, a demanda se estendeu praticamente até 1938, há registro de que houve até interferências diplomáticas, porque muitos dos poceiros eram imigrantes espanhóis e italianos. A dona Avelina Diniz ainda teve que indenizar muitas lavouras, hipotecou parte da propriedade e, após quitar todas as suas dívidas e obter a reintegração definitiva de sua propriedade, organizou um churrasco que, na revista Rio Pretano, de 1944, próxima página, foi feito para todos, com muita churrasco e chopes de graça. Missa campal. Ela também é doadora do patrimônio onde se encontra hoje o cemitério mais antigo de Rio Preto, da Vila Ercília, e onde começava a propriedade dela e se estendia quase até a vila de Elisiário, Catanduva. Podemos descer mais um pouco. Antes ainda eu queria falar da dona Avelina Diniz, que além de benemérita, ela também parece que tinha 20 filhos adotivos. Paralelamente a toda essa disputa, e é considerada uma feminista porque sozinha enfrentou toda essa situação numa época ainda em que uma mulher era considerada relativamente incapaz. Então fica aqui a homenagem aqui à dona Avelina, pela coragem dela e ser protagonista da principal e uma das maiores demandas de terra do Estado. Aqui nós vamos descer, mas essa aqui é a Catedral Antiga de Rio Preto, e aqui um episódio muito lembrado da cidade, trágico, onde 59 estudantes do Colégio Dom Pedro morreram num acidente de trânsito no Rio Turvo, quando se deslocavam para Barretos para fazer a apresentação da banda do colégio. Eram 59 jovens, e isso provocou uma comoção geral na cidade. Na época era juiz em Barretos o meu amigo Geraldo Faria Lemos, que me comentou que esteve presente aqui nessa missa de corpo presente na frente da catedral, onde foram dispostos todos os caixões para seguir ao cemitério da Ressurreição. Podemos baixar aqui uma foto de baixo. Aqui mostra os resgates dos estudantes, precário, porque não tínhamos estrutura, o corpo de bombeiro sozinho não tinha como fazê-lo. O motorista do ônibus, que posteriormente se salvou junto com 4 estudantes, fugiu para evitar um linchamento, a reação das famílias, mas posteriormente veio a ser condenado a 4 anos, salvo engano, de pena de prisão. Podemos descer mais um pouco. Aqui a cena triste, né, dos caixões em frente à catedral. A banda e meus pais contam que seguiram, toda a cidade seguiu até o cemitério, precisou contar com a iluminação dos caminhões de corpo bombeiro, porque os sepultamentos foram até por volta da meia-noite. Uma coisa nunca vista numa época de 1960, numa cidade que tinha pouco mais de 60 mil habitantes. Importante que esse processo seja localizado no nosso arquivo, porque é um dado muito histórico, conta com um acervo de fotografias que o grande fotógrafo local, Jaime Colagiovanni, em respeito à família dos mortos, na época se negou a vender os negativos para os grandes magazines divulgarem a notícia ilustrada. Podemos descer. Então, são esses 2 fatos históricos que eu tinha a dizer. Espero ter feito uma explicação rápida, singela, e que todos tenham compreendido esse período importante da nossa história. E registrar aqui que o colega o Evandro Renato Pereira, que é de Monte Aprazível, que o grande e o melhor, e tido como melhor prefeito de São José do Rio Preto, Dr. Alberto Andaló, em 1956 a 1959, falecido por um infarto fulminante, em pleno mandato, fez grandes melhorias, é responsável pela modernidade desta cidade, canalizou os afluentes Borá e Canela, abriu as 2 grandes avenidas que já deram áreas de modernidade desta cidade, e foi eleito também o melhor prefeito do Brasil em 1956. E o grande detalhe, que pouca gente sabe, que o Dr. Alberto Andaló era juiz de direito e teria sido juiz na comarca de Monte Aprazível.
teria saído da São Francisco no final da década de 30, passado no concurso, mas a grande vocação dele era a política. E, ao contrário dos tempos de hoje, o juiz ainda tinha algum prestígio e fez uma grande administração municipal. E é lembrado até hoje, e não à toa é o nome da principal avenida do centro de São José do Rio Preto, por justa homenagem ao do Dr. Alberto Andaló. Parabéns, parabéns, doutor Lincoln. Aqui no chat disseram realmente revelando um historiador, né? Tá de parabéns. Agora, o que é importante é que toda essa apresentação consiga, né, fazer um texto, alguma coisa. Nós podemos até disponibilizar nosso portal de memória, né, com um link para complementar essas informações né, de Rio Preto também, né? Então, o nosso estímulo para que continue que escreva alguma coisa sobre o Rio Preto, faça algum artigo, alguma coisa para. Tá assim, o microfone ficou para a transmissão, doutor Lincoln. Ele cai. Eu tenho que fazer aqui, eu tô aqui no lugar do milagre, mas eu preciso dizer o santo. Os santos são as obras que eu consultei aqui, o Marca, o livro do Pedro Castro Paz, a Grande São José do Rio sim, mas Preto, como bom pesquisador, foi atrás Rodrigues da Nogueira, fonte. São José do Rio Preto. Eu preciso, aproveitando isso, já que eu homenageei a Avelina Diniz no mês das mulheres, vamos agora falar um pouco de atualidade de fake news, que eu descobri que aconteceu aqui em Rio Preto na década de 40. Quando eu disse que Rio Preto teve vários nomes. São José do Rio Preto, da fundação até o começo do século XX. Rio Preto só, até 1940, e depois retomou São José do Rio Preto. Na década de 40, por ocasião do aniversário de 50 anos da criação do município, chegou um telegrama de um tal de Instituto Geográfico, e era a administração, salvo engano, a presidência do Getúlio Vargas, dizendo que não poderia usar mais o nome São José do Rio Preto, né, no caso, porque já havia uma homônima antiga, anterior, lá em Minas Gerais. Então, o Rio Preto teria que adotar o nome de Iboruna. Isso causou uma grande comoção na cidade, e acionaram até o desembargador José Carlos Macedo Soares, que dá nome à marginal do Rio Tietê, para reverter essa decisão. Causou uma grande apreensão, porque esse nome, embora indígena, não estaria assim à altura da modernidade. Então, houve uma preocupação em geral, o movimento todo. No final, e muitos acreditam, e eu consultando o livro do Carlos Rodrigues Nogueira, lançado em 1952, ele conta muito bem essa história, que isso, na verdade, não era oficial. Foi um telegrama que depois se apurou que não sabe a origem disso, e provavelmente foi uma grande brincadeira. Então, nós temos, na verdade, com relação a esse nome, segundo o escritor Carlos Rodrigues Nogueira, uma presença marcante de uma fake news em plena década de 40 que atemorizou todos os municípios locais. Como eu gosto muito do Eclesiástico, nada há de novo embaixo do sol. E por isso que eu uso esse dilema. Nada é novo. Quando falamos do juiz de paz, era o Almotacel, vai dar origem ao juizado especial de pequenas causas. Já decidia nas vilas e arraiais as pequenas lides, que eram submetidas a recurso voluntário ao juiz de direito da comarca, que no caso Rio Preto, como pertencia a Jabuticabal, é ali que era decidido o apelo. Muito, muito bom, doutor Lincoln. Vamos ver se a presente aqui a edição documental consegue também localizar esses dois processos, até para destacá-los para nossa reserva técnica, né? Até pode passar a informação. E acho que provavelmente a ação é pelo nome da dona Avelina Diniz, a equipe do marido. Certo, a equipe do Arquivo de Edição Documental está aqui, acho que a coordenadora, a própria Meire, eles vão fazer essa pesquisa. Nós tínhamos também previsto os 7 minutos da exposição do senhor Fernando Marques, diretor do Arquivo Público Municipal. Eu consulto o desembargador Del Bianco, nós acabamos adiantando um pouco na hora, o doutor Lincoln se empolgou um pouco, como era esperar, né? Muita pesquisa. Então, eu deixo do desembargador Del Bianco ativar o microfone, se nós prosseguimos. Eu não sei também quem tiver problema do horário, estamos chegando perto do meio-dia. De minha parte, eu acho que nós podemos prosseguir se tiver Então ótimo. Então, ótimo, desembargador. É um vídeo curto assim de não 7. Perdemos a oportunidade, né? Porque sim, muito do tão registro. rico, tão valioso, né?
Ótimo, muito bem. É o vídeo, então, de 7 minutos, do senhor Fernando Marques, que também está aqui presente, é o diretor do Arquivo Público Municipal. Se quiser ligar a câmera, eu agradeço. Vamos passar o vídeo. Também aproveito para cumprimentar a senhora Thaís, aqui eu estou sem Sair de Freitas. Koga, minha secretária, é isso? Não, a senhora Thaís de Freitas, ela é representante do Sistema Estadual de Museus, o SISEM, aí na região de São José do Rio Preto. Ela também que ajudou nesse contato, então nossos agradecimentos. E antes de então, começar o vídeo, também nossos parabéns ao Dr. José Roberto Lopes Fernandes, que faz aniversário hoje, né? Pelo que informaram aqui no chat, os parabéns. Muito obrigado, está sendo um presente para mim, viu? Obrigado mesmo. Que bom, que ótimo. Então, vamos ver o vídeo. Bruno, por favor, do senhor Fernando Marques, diretor do Arquivo Público de Rio Preto. Olá, meu nome é Fernando Marques. Eu sou jornalista de formação, músico, primeiramente, de formação, depois jornalista, né? E também historiador, né? E sou diretor do Arquivo Público Municipal de São José do Rio Preto. E também tenho o Museu da Imagem do Som, sou diretor do Museu da Imagem do Som, que leva meu nome aqui na cidade, Museu da Imagem do Som, Fernando Marques. Bom, gente, é um prazer, né, a gente poder falar de memória, né, falar de memória principalmente do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, porque é uma como a gente diz, é uma luta contra as capitais, né? A gente pensa, as pessoas do interior não tem essa preocupação de preservação de memória. Eu, que, por exemplo, sou um documentarista, antes de ser o diretor do Arquivo Municipal, eu sou um documentarista e procurei viajar às cidades, né, para a gente poder oferecer para os pequenos municípios, a gente fazer o resgate de documentação histórica, resgate fotográfico, produzir filmes sobre a história da cidade, mas é muito difícil. Muitas cidades jogaram fora, e muitos não têm, nunca tiveram um jornal, por exemplo, depende de jornais do Estado, e para sair num jornal do Estado desse, era só se tivesse uma tragédia, né? Vou falar a verdade, né? Para sair na televisão, então, terrível, só quando também tivesse uma tragédia na cidade. Então, a gente resgatar a história nesses pequenos municípios é muito difícil. Mas a região de São José do Rio Preto é uma região diferente. Porque Rio Preto, não sei se as pessoas sabem, no Brasil, é um fundo de vale. Quando, na época do Império, né, Dom Pedro II, o Dom Pedro, por causa da Guerra do Paraguai, ele então disse, olha, quem for para a Guerra do Paraguai, se a gente vencer a guerra, nós vamos dar escrituras de mão para as pessoas que quiserem pegar os lugares do Estado que ainda não pertencem a ninguém. E era esse fundo de vale onde tinha, de Minas Gerais até a cidade de Araraquara, de São Paulo, que era a primeira grande cidade. Então, nesse fundo de vale, vieram muitos mineiros, muitos, vieram escravos também, ex-escravos, que receberam também as escrituras de mão, e por isso são muitas pequenas cidades. A gente pega, por exemplo, lá de São Paulo, a gente vê lá, você tem lá Campinas, Jundiaí, Valinhos, Sertãozinho, outro lado um pouquinho, Limeira, Campinas, é tudo grandes cidades. Aqui não, aqui existe, por exemplo, no entrada do estado deste lado aqui de Minas, né? Rio Preto, a primeira grande cidade, depois a outra vai ser lá em Araraquara, que Rio Preto já é maior que Araraquara, né? Bem maior, cabe em 2 Araraquara dentro de Rio Preto. E São José do Rio Preto já pertenceu a Araraquara. Então, a gente resgatar a história desse local, desses municípios, é muito difícil. Mas a cidade de Rio Preto foi uma coisa privilegiada, porque essas famílias que vieram para cá, constituíram, conseguiram guardar as suas preciosas, né, relíquias de, por exemplo, fotos, documentos de guerra. Mas isso foi ficando durante a história, porque a cidade foi fundada em 1852, depois foi emancipada em 1894, que criou o município. Quer dizer, nesse período a cidade quase não cresceu, existia, como eu falei, a Guerra do Paraguai, existia nesse período aqui uma coisa que não existia trem ainda, não existia, então aqui quase que a cidade não prosperou. Nós temos até uma historinha do Visconde de Taunaí, né, o Taunaí, né, que eles falam, que é um escritor, um historiador, e ele escreveu um livro, ele disse que ele passou, voltando da Guerra do Paraguai, ele passou pela cidade, junto com mais 5 soldados,
E eles hospedaram na única casa de tijolos que tinha. Isso em 1864, quer dizer, mais de 10 anos depois que a cidade tinha sido fundada. Ele falou assim que só tinha meia dúzia de casas e que não ia prosperar, uma igrejinha em construção. Que ele tinha certeza que isso não ia prosperar. Ele errou muito, né? Rio Preto hoje é uma das maiores cidades do interior aqui, né, do estado de São Paulo. Mas era isso mesmo, porque realmente era um fundo de vale, que não tinha, dependia aqui, Minas, a primeira cidade, a capital nossa, 440 quilômetros. Então, essas famílias que começaram a vir para cá, começaram a guardar as suas relíquias, os seus documentos, e somente, olha só que coisa, somente em 1977, olha quantos anos depois da fundação, que foi criado o primeiro órgão na cidade, que era o CONDEFAC, né, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico. O CONDEFAC, né? E aí, o problema não foi só criar o órgão, o problema foi mover essas famílias, e principalmente daqueles que vieram também do exterior, porque a cidade, por causa do café aqui nessa região, recebeu, no começo do século XX, muitas colônias de italianos, espanhóis, né, também portugueses, que, fugindo da guerra, vieram para cá para trabalhar na lavoura, né? E essas pessoas constituíram famílias aqui, essas pessoas miscigenaram, casaram com brasileiros também, né, com riopretenses e pessoal da região, e eles estavam ali naquela região de Taquaritinga, né, Monte Alto, onde ali tinha o café. Mas como em 1912 chegou o trem aqui, e era o último fim de linha que vinha do Brasil, né, que ia para o lado do Brasil, então a cidade cresceu justamente por isso e começaram a chegar os estrangeiros. Então, como eu disse, em 1977, a cidade começou a receber os documentos por causa de algumas pessoas importantes na cidade. Algumas pessoas foram professores, nós não tínhamos historiadores aqui. Nós não tínhamos nenhum. Então, eram professores, eram pessoas que se preocupavam com o patrimônio histórico da cidade, e com a criação do CONDEFAC, eles conseguiram mover famílias a doar esses documentos, fotos, filme, não havia já em 77, claro, filmes em Super 8, 16 milímetros, 35, depois já VHS, que já tinha, né? Acho que no começo ainda era o Super 8, 16. Então, essas famílias começaram a doar e então Rio Preto fez o seu primeiro patrimônio histórico a partir de 1977. Demorou bastante para catalogar tudo isso, para deixar tudo acesso à população. Precisaram fazer fichas manuais, né, chamar os familiares para dizer quem eram, quem não eram, chamar os comerciantes para indicar tudo. Então, foi uma loucura que não foi fácil, uma odisseia, vamos dizer assim. Então, é isso. Eu acho que eu gostaria, não sei se eu colaborei com vocês, dizer que a importância é muito grande de se preservar a história, preservar o passado, preservar para contar o futuro, depois voltar a gente ter todas as referências de pessoas que foram importantes para o município. Ótimo, muito obrigado, então, ao senhor Fernando Marques pela participação, diretor do Arquivo Público. E agora, então, eu passo a palavra ao desembargador Renato Del Bianco para o prosseguimento dos trabalhos e depois a condução e encerramento. Desembargador. Eu não sei se alguém queria fazer alguma intervenção, fazer uma pergunta. Eu acho que, devido ao horário, nós podemos já nos encaminhando para o encerramento, né? Se não houver nenhuma intervenção. Só posso fazer um esclarecimento aqui, complementando o historiador rapidamente. A Rio Preto teve uma grande imigração de sírios libaneses no começo do século. Importante que se diga isso. E foi considerada até pouco tempo como a maior colônia libanesa e síria do interior do país. Por isso as nossas ruas aqui, nossas principais avenidas, Badi Bacide, Murshid Onsi, o distrito, o prefeito, Lotf, João Bacite. Houve uma rixa entre os mineiros que aqui estavam com os mascates árabes. Então, o capitão Porfírio Pimentel, que era vereador, chegou a propor uma lei que era proibido falar árabe em Rio Preto. Inclusive, também que era proibido ter como guarda-livros, que hoje é o contador de empresa, descendente da raça árabe.
E quem conversasse em árabe pagaria uma multa. E quem não denunciasse isso pagaria uma multa em dobro. Muito curioso isso mesmo. Mais um fato histórico. Obrigado aí pelo convite aqui. Agradeço a Tatiana pela lembrança. Espero ter contribuído. Nada, nós que agradecemos a toda, né, o empenho de Rio Preto aí. Só, né? Absolutamente, doutora Tatiana, doutor Lincoln, doutor Zé Roberto, doutora Gislaine, né, o doutor Evandro, todos participaram. Também eu vi a doutora Tatiana elogiando os servidores, a Cláudio Miguel, a Ana Natal, a Neivalice, a Ana, todos que contribuíram. Estão presentes também? Então, meus agradecimentos. E o nosso agradecimento também à equipe, né, do museu, do Palácio da Justiça, da visitação, do arquivo da biblioteca que compõe essa visita. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, José Franchioro, eu passo a palavra novamente para o vereador. Claro. Já que nós vamos partir para o encerramento, eu preciso fazer um agradecimento muito especial para a doutora Tatiana, que nos contemplou com essa verdadeira palestra sobre São José do Rio Preto, você vê que a parte do Poder Judiciário local. Cumprimento especial ao doutor Lincoln, que nos trouxe uma explanação tão rica em detalhes, falando inclusive da senhora Avelina Diniz. Avelina Diniz, que eu até anotei o nome aqui, tão curiosa essa história, que naquela época já enfrentava toda essa dificuldade que a mulher enfrenta hoje em dia, né? Cumprimento também o senhor Fernando Marques, que é o diretor do Arquivo Público, que também nos contemplou com uma explanação muito valiosa de Rio Preto. Cumprimento o doutor José Roberto Lopes Fernandes pelo aniversário, uma data. Foi premiado hoje com uma palestra. Obrigado. E é importante também nós agradecemos a colaboração de todos que se engajaram na produção desse trabalho, tão importante para a preservação da memória do Tribunal de Justiça. É importante também ressaltarmos aqui que a equipe do museu e da assessoria de comunicação do TJ, que vem dando muita visibilidade ao museu e ao portal de memória, que é um projeto também que está sendo idealizado agora pelo nosso presidente de gestão, o desembargador Otávio Augusto Machado de Barros, e que vem sendo também acompanhado pelo nosso grande apresentador aí, Carlos Alexandre Betcher, e que incluiu o Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo nos roteiros culturais da cidade, inclusive tentando parcerias aí com os principais museus de São Paulo. É também propósito cuidar das causos forenses, né, com uma série audiovisual a ser lançada no Dia da Memória, dia 10 de maio, que é o Dia da Memória do Tribunal de Justiça, onde são reproduzidos vídeos com história e personagens do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também devo anunciar aqui uma nova página que está sendo proposta pela presidência, que é um site a ser lançado em 2023, com identidade similar aos museus do Louvre, Metropolitan e Art Institute de Chicago. Então, acho que todos esses agradecimentos são importantes para que a gente possa aqui aprimorar o nosso trabalho do setor de memória e preservação histórica e cultural do Tribunal de Justiça. Agradeço a participação de todos que se dedicaram a esse trabalho de importância relevante para o tribunal. Muito obrigado a todos. Beth, se você quiser encerrar também.
Não, tá ótimo, vereador. Muito obrigado. Reiteramos nossos agradecimentos e esperamos todos dia 29 de abril na visita da Rádio de Santos aqui. Espero que o nosso colega, doutor Evandro Renato Pereira, faça as vezes da Casa Santista. Então, nos vemos em abril. Muito obrigado a todos novamente. Encerramos essa visita. Um abraço a todos. Até logo.